Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar da fé. Aí, Hebreus, a Escritura aos Hebreus diz lá no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, se ela é o firme fundamento, o que é um fundamento? Fundamento é algo que se edifica, né, para dar sustentação ao crescimento. Então, a fé, ela é o firme fundamento de coisas que se espera. Então, é algo que você ainda não viveu, você está esperando. E ela é a prova das coisas que não se vê. Então, é algo que você gera, faz o fundamento da fé em você, gera ela para um crescimento de coisas que ainda você não viveu. Você almeja, você espera, mas ainda não viveu, não vê. Você não está vendo fisicamente, mas existe uma convicção dentro de você, de nós, que aquilo existe e vai acontecer. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz também lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, onde relata a fé de todos, desde Abel, vem falando, uma galeria de todos os heróis que passaram pela Bíblia, que viram, né, o futuro com Cristo, viram a salvação, viram o renovo, viram o repouso, o descanso eterno. Mas a Bíblia diz que eles não receberam, porque estava aguardando nós, e aqueles que ainda virão. Não, louvado seja Deus. Então, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é o presenteador, o galardoador de tudo que nos aguarda no futuro. Louvado seja Deus. Hebreus 10 ainda, né? 10:38 diz: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, o Senhor, não tem prazer em nós. Se nós recuarmos da nossa fé, desistirmos dela, o Senhor não tem prazer em nós. Então isso significa, se a nossa fé não estiver viva no Senhor, o Senhor não tem prazer na nossa alma. Porque se nós não temos fé, como vamos nos aproximar do Senhor? Louvado seja Deus. Ainda 1 João 5, versículo 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a vitória que nós vamos vencer esse mundo e chegar na eternidade é a fé que nós temos no Senhor. Louvado seja Deus. Ainda Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós queremos adquirir fé, nós temos que ouvir a pregação, ouvir a palavra, estudar a palavra. E quando nós estamos estudando a palavra, nós estamos conhecendo quem? O Senhor da palavra, o Deus da palavra. E se nós conhecemos, é fácil crer, porque a gente, quando conhece, tem confiança. E quando nós temos confiança, nós então nos aproximamos de Deus.
Deus e nós vencemos o mundo. Louvado seja Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 7, diz assim: andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé. Tem uma frase que eu sempre cito ela, que nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que ouvimos, mas sim pelo que cremos. Porque muitas vezes nós vemos coisas que podem até apagar a nossa fé ou nos afastar daquela certeza e convicção de fé. Mas nós não vivemos pelo que vemos, mas nós nem pelo que nós ouvimos, mas sim pelo que nós cremos. Louvado seja Deus. Então, essa é a ligeira introdução sobre a fé. Nós vamos agora falar da fé que agrada o nosso Senhor. Falemos o texto desse centurião, o oficial romano, todos sabem que Jesus, como ele mesmo diz, lá na mulher cananeia, eu também vou citar paralelamente com esse texto, que Jesus veio para os filhos de Israel. Não era ainda o momento de Jesus abrir o evangelho para os gentios, para os ímpios, para os pagãos, como assim se dizia. Mas ele veio primeiro para os judeus, nos judeus é que ele veio fundamentar o seu reino. E aqui eu peguei esse texto mesmo que nós lemos de Mateus, que Mateus ele fala sobre esse texto de uma forma geral, por cima, mas Lucas dá o detalhe, e esse detalhe vai trazer para nós grandes ensinamentos, porque a fé que agrada a Deus, a fé que o Senhor, em seu coração se jubilou, porque aquele homem era um oficial romano, opositor à fé cristã muitas vezes, mas ele tinha um grande testemunho, esse centurião tinha um grande testemunho diante dos judeus, e ele, quando seu criado, veja que é um homem de coração bom, não é a primeira vez que a Bíblia dá testemunho de centurião, lembra de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, mas esse centurião aqui, ele tem um grande testemunho diante da nação de Israel, e algumas traduções dizem que ele ama a nação de Israel, ele ama o Deus de Israel, e aqui o texto diz que esse centurião, ele não tem condição, ele na sua humildade, no seu conhecimento, ele mostra aqui que conhece o Senhor, ele ama o Senhor, mas sabe que ele não pode se aproximar do Senhor, porque os judeus têm o costume que todos nós que servimos a Deus, que estudamos a Bíblia, sabem que judeus não se misturavam com outro povo de outra raça, ou de outra fé que não era o Deus vivo, Deus de Israel. Mesmo que eles não eram fiéis a Deus, estavam rejeitando o próprio Deus na pessoa de Jesus, mas eles eram fiéis no Deus de Israel. E aqui, esse centurião, ele tinha conhecimento de quem é Jesus, ele servia por fora, porque eles vão dizer aqui no texto que diz aqui em Lucas, se você deixar aberto, capítulo 7, que diz que esse centurião, ele enviou uns anciãos para ir ter com Jesus. Ele não teve coragem de ir ter com Jesus, porque ele não se achava digno de encontrar com o Senhor. Ele mandou primeiro os anciãos para interceder em favor do seu servo. O que diz aí no versículo 3? E ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muitos, dizendo: é digno de que ele conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião com os amigos. Olha aqui, isso que eu quero trazer para você hoje. Esse centurião não era da nação de Israel. Segundo a tradição, ele não podia entrar na sinagoga, mas ele construía a sinagoga para os judeus, porque ele amava a nação de Israel.
ele amava o povo de Deus, ele amava o Deus de Israel. Mas ele, por ser, não ser da própria nação, ser de outra, ser considerado como ímpio, ele não podia entrar na sinagoga. No entanto, ele também não podia ter contato com o Senhor Jesus. Ele então vai e roga os anciões da sinagoga para interceder diante de Jesus para curar o seu servo. E quando Jesus vai chegando perto da casa, ele envia amigos para dizer para Jesus o seguinte: veja só, envia os amigos dizendo que, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Olha, fé que agradou o Senhor. Esse homem, ele não se achou digno de ter com Jesus. Enviou os da nação de Israel, os maiorais, os anciãos, os responsáveis pela sinagoga para interceder. Chegando perto, antes que Jesus possa entrar debaixo do seu telhado, ele envia os amigos para dizer que ele não era digno que o Senhor entrasse lá na casa dele, que ele apenas ministrasse, liberasse uma palavra e o seu criado sara. E ele dá um exemplo físico de autoridade que ele tem. Olha, eu sou homem sob autoridade, eu tenho soldados ao meu dispor. Eu digo para um vai, ele vai, digo para outro vem, ele vem. Eu tenho meu criado, eu mando meu criado fazer isso e ele faz. Então ele comparou a autoridade física dele com a autoridade espiritual que ele entendia que Jesus tinha, coisa que muitas vezes eu e você não entendemos, né? Nós servimos a Deus e não conhecemos a autoridade do Senhor no mundo espiritual e aquela que ele nos dá no mundo espiritual. Esse centurião, ele diz: olha, eu não sou digno que entre, libera apenas uma palavra, porque se o Senhor falar, as trevas caem por terra, a doença sai, tudo que estiver fora do lugar sai, porque a palavra do Senhor, ela é palavra que edifica, que cura, que salva, que liberta, que faz todas as coisas que nós precisamos. E esse centurião, com esse conhecimento, Jesus se admirou que ele tivesse esse conhecimento e essa fé. E ele disse: vai, conforme creste, acontecerá. E quando ele chega, diz lá, versículo 10: e voltando para casa, os que foram enviados o acharam são do enfermo, são o servo enfermo. Então veja que não foi preciso, o texto não relata que Jesus falou: ó, seja curado. Não, ele apenas falou: vai, conforme creste, será feito. Então a fé, ela é uma engrenagem, ela faz coisas extraordinárias, ela arranca do Senhor poder, ela arranca virtude, ela faz maravilhas. Quando nós temos esse centurião, nos dá um grande exemplo de conhecimento, de tranquilidade, de saber que o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas, ele não precisa de muitas coisas, apenas uma palavra dele, tudo acontece. Nós temos, como eu falei, paralelamente, nós vamos entender também o que aconteceu com aquela mulher cananeia, né? Essa mulher também, ela teve uma fé que agradou o Senhor. Ela também não era digna de chegar até o momento, porque ela não pertencia à nação de Israel. E o Senhor Jesus usou com ela de uma forma que levou ela à resistência para provar se verdadeiramente era real a sua fé. A sua filha estava endemoniada em casa e ela estava em desespero. Ela não tinha quem buscar. Ela sabia, ouviu falar de Jesus, que era autoridade, e ela foi buscar autoridade
direito àquilo, mas é a única solução. E ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não falava nada. E os seus discípulos diziam: mestre, manda ela embora, despede ela, que ela está perturbando e gritando. E ela, quando eles falaram isso, ela se jogou aos pés de Jesus e adorou: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E Jesus então diz: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ela fala assim: é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos? E ela responde: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Sabe isso aí? Esses dois milagres, duas atitudes de fé que foram feitas, que não tinha nada a ver com a nação de Israel, como o próprio Jesus falou, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quem são os do Ocidente? O Oriente, todo o Oriente. O Ocidente somos todos nós que estamos hoje sentando na mesa. Vamos um dia cear na mesa junto com Abraão, com Isaac e Jacó, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa mulher abriu um caminho para o Evangelho. Embora seja profetizado desde Abraão que todas as nações seriam benditas no descendente dele, né? Mas essa mulher foi a primeira, ela abriu, ela simboliza a igreja típica, a igreja hoje, né? De ser do Senhor, por causa dessa atitude de fé. E o Senhor diz: vai, que a tua fé te salvou. E a tua filha, quando ela chegou, encontrou a sua filha curada. Louvado seja Deus. Eu ainda quero falar daquela fé que arranca compaixão. Nós já ouvimos muita pregação sobre a viúva de Naim, né? A mulher com fluxo. Nós vamos falar sobre esse tipo de fé, mas não quero falar do acontecimento, mas sim do que leva, do tipo de fé, o tipo de atitude que nós muitas vezes precisamos fazer. Essa mulher viúva de Naim está em Lucas 7, você não vou ler para ela era viúva, tinha um único filho que estava agora indo para enterrar o seu filho. Havia um cortejo, uma multidão para enterrar o filho. E Jesus, essa mulher não teve atitude nenhuma. A Bíblia não relata nenhuma atitude dela. Mas aqui, nós que servimos a Deus, sabemos que quando estamos vivendo situações que não tem como, que nós somos impotentes diante dela, nós mesmo com dor, mesmo machucando nosso coração, nós ainda permanecemos firmes no Senhor. Deus é soberano e Ele faz a sua vontade. Essa mulher estava, eu creio, desesperada no seu interior, sofrendo, mas eu creio que pelo texto, que havia no coração dela uma chama, dizendo: ainda há um Senhor, ainda o Deus de Israel, ainda o meu Senhor, não sei como Jó falou, o meu Redentor vive, ainda que em meio, só quem já perdeu um filho sabe, graças a Deus, eu ainda não conheço, mas conheço a dor já de perder uma mãe, situação que a gente sabe que Deus é soberano, que a vontade dele precisa prevalecer, ainda que arranque de nós um pedaço, mas Deus é soberano. Essa mulher estava vivendo nesse momento, ela não tinha o que fazer, diante da situação ela estava desamparada, era viúva e tinha um único filho, e esse único filho estava dentro de um caixão, e ela estava, a gente tem condição de olhar para o coração dessa mulher e ver a tristeza,
Deus sabia como estava. E o Senhor teve compaixão. Diz o texto assim. E como era uma grande multidão da cidade, vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: mulher, não chore. E chegando-se, tocou no esquife e o levaram. E os que o levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Veja que coisa tremenda. Muitas vezes nós não temos forças. Muitas vezes foge a situação, foge do controle natural, foge do controle onde você possa fazer alguma coisa, você possa buscar alguma coisa, mas Deus está contigo. Ele vê o seu coração, vê a sua necessidade. Eu lembro daquela passagem lá em 1 Reis, 17, quando Elias estava aquele tempo de seca sobre Israel, e parou de chover 3 anos e meio, e houve muita fome sobre Israel, e havia uma viúva com um filho também, desamparado, que estava, tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E o profeta Elias chegou mandado por Deus, diz: olha, traz um copo d'água para mim. E quando ela foi para buscar o copo d'água, ele fala: volta, faz para mim um pedaço de bolo, me dá um pedaço de bolo, um bocado de bolo, uma porção, um pedaço para me alimentar. Ela diz: ó, Deus é testemunha, que eu só tenho esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, e eu vou pegar uns gravetos, fazer o bolo e vou comer com meu filho e vamos morrer, porque não temos mais esperança, não tem a seca tremenda, não tinha alimento, não tinha animais para se matar, não tinha nada para se alimentar. E ele fala: traz para mim primeiro. E ela fez e levou. E a Bíblia diz, relata, que o azeite nunca mais faltou, e nem a farinha nunca mais faltou, porque o Senhor, Ele visita, assim como no próprio Lucas, capítulo 4, no versículo 25, ele relata, quando vai falar, ele dá testemunho dessa mulher, diz que havia muitas viúvas em Israel naquela época, mas o Senhor enviou o profeta apenas para uma. Aqui essa viúva, quem sabe quantas viúvas desamparadas não havia em Israel naquela época de Jesus, mas o Senhor olhou para dentro do coração daquela mulher e ressuscitou o seu filho e entregou para ela. Louvado seja Deus. Então a fé, ela faz isso. Ela é também um consolo, mesmo em momentos de dificuldade. Agora nós vamos falar daquela fé que precisa tomar atitude, romper, que todos conhecem a passagem da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela passou 12 anos buscando médicos. O relato dos evangelhos diz que ela gastou tudo que possuía, e sem falar que era uma pessoa que não podia sair fora de casa, não podia estar no meio da multidão, estar no meio de pessoas, porque era considerada impura para os israelitas. Se uma pessoa assim chegasse perto deles, precisava ficar reservado para se purificar, porque era considerado impuro, porque era pessoa isolada da sociedade. Mas o desespero e a fé que estava no coração dela, ela ouviu falar de Jesus, foi tremenda, gente, ouviu falar de Jesus, e nós temos esse Jesus conosco todos os dias, todos os momentos, para onde quer que estejamos, nós temos esse Senhor. Ela ouviu falar que Jesus estava lá, e ela então saiu, escondendo de um e outro, e foi por trás da multidão, e tocou na orla da sua veste, que ela tinha convicção, se apenas ela tocasse na orla do vestido, ela ficava curada. E nesse momento que ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela ficou sã. Na mesma hora ela sentiu, e Jesus sentiu o poder, e saiu o poder. Olha, algo interessante que nós entendemos. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós tiramos de Jesus,
e falou: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Então veja, nessa fé, ela rompeu as barreiras, rompeu a diversidade, né, da sociedade. Ela rompeu, entrou entre a multidão e não se atreveu. Ela foi por baixo da multidão e tocou, porque sabia que apenas no toque ela seria curada. E de Jesus saiu virtude. E diz o texto assim: chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E ninguém, e negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão está perto de oprime, e tu dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. E vendo a mulher, agora a parte interessante, ela foi obrigada a se revelar, mesmo diante de toda a sociedade, que poderia expulsá-la até apedrejada, né? Diz assim: e vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarará. E ele disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz. Gente, essa expressão, a tua fé te salvou, está em quase todo o Evangelho, porque é a nossa fé, é a nossa convicção, o nosso conhecimento do nosso Deus é que faz gerar essa convicção que dele sai virtude. Essa mulher tocou nele e recebeu. Agora, existe, eu quero trazer um paralelo nessa multidão que estava com Jesus. Houve também, começou primeiro com um chefe da sinagoga, Jairo. Jairo devia ser um rabino, um escriba, um ancião que cuidava da sinagoga. Era aquele homem que cuidava, ensinava, estava ali conhecendo as escrituras, a lei de Moisés, os profetas, que todo judeu tem quase que de cor a Torá, né? Os profetas, eles têm quase que porque estudam desde os homens desde 12 anos, em escolas preparatórias para aprender a lei do Deus de Israel. Então eles conheciam. Esse chefe de sinagoga não era diferente. E a filha dele também, com 12 anos, estava moribunda, estava agonizando para a morte, para assim dizer. Estava quase à morte, já agonizando. E ele então envia, vai atrás de Jesus, para Jesus ir lá na casa dele, tocar na filha dele que estava morrendo. E nesse intermediário entrou a questão da mulher, né, que nós falamos agora. Então, quando chegou o momento de Jesus ir para a casa dele, chega a notícia que a filha dele já estava morta. Diz aqui no 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu e disse: não temas, crê somente e serás salvo. E nós sabemos que Jesus foi na casa dele, tocou na menina, diz: menina, levanta. E ela levantou, se alimentou. Hoje precisou da imposição de mão. Quantas vezes, a nossa fé, nós temos fé, porém precisamos que alguém toque, precisamos que alguém imponha as mãos, porque se alguém não impor as mãos, parece que nós não conseguimos crer diretamente no Senhor. Jairo, ele era chefe da sinagoga, conhecedor das
preciso, Jesus, ir na casa dele e tocar na vida dele para ela ser curada. Ele precisava que eu tocasse. Como é a nossa fé? Somos aqueles que cremos que Deus é poderoso, que Ele pode fazer. Somos daqueles que precisamos, nós tocamos no Senhor e Ele nos dá. Ou aqueles que precisamos que alguém impõe as mãos para que sejamos. Mas em tudo isso, a fé te salvou. Em tudo isso, a fé te libertou, a fé te curou, a fé te resgatou. Louvado seja Deus por isso. Eu acho tão interessante, porque muitas vezes, sempre Jesus estava rodeado de multidão. Multidão acompanhava ele, mas um ou outro era tocado. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece o que está dentro de Lázaro. Quando Lázaro ficou doente, as duas, Marta mandou chamar Jesus. E Jesus, ouvindo a notícia, ainda ficou mais 2 dias. E nesses 2 dias depois, na jornada do caminho, chegaram 4 dias. Quando ele chegou, Lázaro estava morto. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Então ele falou: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. E quando Jesus chega, Marta vai de encontro com Jesus e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Ela disse que Jesus, quando ela mandou a notícia para Jesus, disse: fala para o mestre que aquele a quem tu amas está enfermo. Olha o jeito que ela mandou o recado. Aquele a quem tu amas está enfermo. Fala desse jeito para Jesus, para comover. E Jesus, ouvindo, ainda ficou 2 dias. Quando chegou, já tinha sido sepultado, já estava com 4 dias, já cheirava mal. Aí Marta vai encontrar: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes, isso eu fico até não tanto, pequena dosagem, graças a Deus não foi tão forte, mas um dos meus irmãos começou também a agravar o próprio Deus, achando que era injusto o que estava acontecendo. Uma vez, quando eu estava aqui orando a Deus pela vida da minha mãe, eu falei: olha, perante os homens ela não merece, porque foi uma pessoa que todos, eu nunca vi ela gravar ninguém, nunca vi. Eu queria ter puxado a natureza dela, nunca vi. Isso aí todo mundo aqui pode confirmar, quem conhece. Ela nunca abriu a boca para gravar ninguém. Era que tinha uma pessoa mansa. Então, humanamente falando, ela realmente não merecia passar 2 meses no leito de UTI. Mas Deus é tão tremendo. Antes de te falar, um pequeno testemunho, eu vou concluir o que nós estamos falando. Marta: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes, quando a adversidade chega na nossa vida, nós queremos culpar a Deus por alguma coisa, achando que nós temos alguma credibilidade ou alguma autoridade para chegar para, como diz, o vaso, o barro criado, criticar o Criador. Então, Marta chegou com essa atitude, cobrando. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Maria quando não estava presente, depois foi ao encontro de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, é aquela mulher pecadora, no capítulo 7 de Lucas também, aonde na casa de Simão, naquele jantar, ela ungiu os pés de Jesus e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, derramou um vaso de alabastro nos pés de Jesus, chorando, desesperada, quando Jesus libertou
perdoou ela de todos os seus pecados. Perdoou ela de todos os seus pecados. Ela ficou livre. Ela diz, em outro texto diz que na vida dela tinha 7 demônios. Jesus expulsou essa Maria. E é também essa Maria que ficava aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, depois de liberta. E quando ela ouviu que Jesus chegou, quando seu irmão estava morto, ela chegou e prostrou diante de Jesus e cobrou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, tanto Marta como Maria criticou Jesus por não atender aquele amigo que ele tanto amava, como ela disse, que ele não estava lá. Por causa disso, ele morreu. Então, essa atitude de revolta, essa atitude de não aceitar a situação e culpar a Deus, isso pertence a nós. Muitas vezes, quem aqui nunca passou por isso? Eu já passei muitas vezes. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma maturidade, né, com o Senhor. Hoje, por mais que doa, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por mais que você não suporte, mas Ele é soberano. Mas Marta e Maria também, mesmo com toda essa negação de Maria, ela também disse: Senhor, a mesma frase: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, essa atitude, ela pertence a nós. Mas não cabe a nós julgar a vontade de Deus. Porque como Ele disse, olha, se creres, verá a glória de Deus. E quando ela disse, quando Ele falou que Ele ia ressuscitar, disse: eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas se creres, verá a glória de Deus. Eu estou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Então existe essa fé, que é uma fé incrédula, uma fé que convivemos com o Senhor, mas não cremos que Ele pode fazer e não submetemos a sua vontade, né? Não nos submetemos. Nós submetemos até certo ponto, mas quando é contra nós, quando a dor chega, quando o desespero chega, nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, eu estou na sua casa todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não mereço que o Senhor faça isso, o Senhor não me ama, né? Como é que nós começamos a falar. Mas Deus é soberano e a sua vontade não pode ser contestada. E Ele nos ama acima de tudo. Tudo que for melhor para nós, Ele faz. Para concluir essa palavra, eu quero trazer um pequeno testemunho nesse período que nós passamos. Quando minha mãe ficou mais de 2 meses internada, 2 meses praticamente entubada na UTI, sem mexer. Depois abriu apenas o olho durante esse período. E quando aconteceu lá, a gente estava viajando, que ela foi para Goiânia, que ela teve um AVC de uns 7 minutos, mas na verdade foram 8 minutos de óbito, e ela voltou. E nisso eu particularmente entrei em desespero. Eu tenho uma coisa comigo, muitos me criticam, mas eu não gosto de ver pessoas dentro do caixão. É porque eu tenho medo, não. É porque não gosto, principalmente quando é alguém nosso. É triste você ver lá dentro. Aquela imagem não vai te deixar nunca mais. E eu gosto de ter a imagem da pessoa viva. Eu gosto de ter lembranças da pessoa viva na minha mente. E eu entrei, quando eu viajei, que eu fui para cá, que eu vi que estava crítico. Para vir embora, para fugir da cidade hospital, fugir de lá, porque eu tinha, no meu coração tinha certeza que ela ia sair do hospital só o corpo dela. E eu vi aquela angústia no coração. E na noite que nós chegamos, eu estava tão desesperada, assim, dentro do desespero, assim, que a gente, com o tempo, Deus prepara tudo, a gente não consegue entender os motivos do Senhor, mas Ele faz por amor a nós. Mas Ele tem zelo, tanto para quem estava deitado, como para quem, os seus familiares. E nessa manhã da viagem, eu acordei,
já desesperada, fui no grupo, e as mensagens através do grupo de família. Eu já acordei cedo, desesperada, eu olhei para ver se tinha alguma coisa, com medo de ter alguma coisa. E deitei de novo e dormi. Quando eu dormi, Deus me deu um sonho tão lindo, que eu tenho. Uma criança linda, me pegava, sentava no meu colo, me colocava numa cadeira e ficava segurando minha bolsa assim. Presta atenção, deixa eu te falar, eu quero te falar. Olha para mim. E começaram a falar, só que eu não entendia nada, mas essa criança estava desenganada e ela podia partir a qualquer momento até no meu colo, mas ela estava me consolando e dizendo que Deus estava agindo, que era a vontade de Deus. Não sei uma palavra que essa criança me disse, mas eu sei no meu coração que eram palavras lindas, palavras de consolo. E essa criança, ela, a qualquer momento, eu estava falando, Deus, ela vai desfalecer no meu colo, o que eu vou fazer? Mas ela puxava no meu bolso assim, com as duas mãozinhas, falando com tanto carinho, conversando comigo, me consolando. E ela desceu do meu colo e deu uma voltinha assim, ó. Quando ela deu a voltinha, não era mais uma criança, era um jovem adolescente. Fez assim, ó, caiu morto. Aí eu vi uma seringa sendo injetada. Deus, Ele consola, Ele fala, mas deixa uma fagulha de esperança, para você não se desesperar até o momento de você estar preparada para liberar. Aí, essa criança, eu vi, ela saiu, o corpo ficou, ela saiu, já era uma adolescente, lindo, loirinho, bem lindo, bem alegre, saiu, deu a volta assim, aí eu falei para ele assim, vai para Jesus e me espera lá. Aí ele brincando de jeito malandrinho, brincando comigo, fez bem assim para mim, que não ia naquela hora, né? Aí isso me deu uma esperança que pudesse ser o remédio da cura para minha mãe. Eu sabia que era relacionado a ela. Mas o que Deus estava fazendo? Os médicos durante esse período, ela não esboçava nenhum tipo de sofrimento. Num dos boletins médicos, vocês se lembram, que foi dito assim, olha, ela não esboça o sofrimento, ela está imóvel, não mexe, só o olho abre às vezes, mas dormindo quase o tempo todo, mas ela não esboça o sofrimento. Então eu tenho convicção, é claro que sempre tem uma parcela, como diz o jugo do Senhor, ele é suave, mas ele existe, né? Eu creio que um pouco, é claro que ela sofreu, mas eu creio que o sofrimento também foi agrandado pelo nosso Senhor. Eu creio que o remédio, a seringa que foi injetada, eu não vi não, mas vi injetando a seringa, eu vi, aquilo é para prolongar o período dela naquele lugar, até que a família conseguisse aceitar, conformar, porque ela já tinha 84 anos. E ela, se ela voltasse perante a medicina, ela ia estar totalmente só o corpo na cama. Nos dias que ela partiu, eu estava estudando na medicina assim ao lado. Aí eu olhei para a minha cama do lado e vi claramente, como se eu estivesse vendo ela deitada, só o corpo deitado na cama. Eu falei, Senhor, se for para ser só o corpo dela, não adianta, pode levar. Porque só o corpo dela, nós queremos ela inteira, como ela sempre foi. Mas se for só o corpo dela, pode levar. E aí, não sei se foi 2 ou 3 dias, recebemos a notícia. Triste, impacta a gente bastante, sim, mas já estava esperando. O Senhor já tinha nos preparado, sabia que ia levar, né? Se eu dissesse como mesmo, em casa mesmo, muitas palavras, se o Senhor tivesse levado no dia que ela estava na casa da minha irmã, aos olhos de todos nós, muitos talvez teriam até partido junto, ninguém estava preparado. Mas é assim que Deus trabalha, Ele cuida de nós, Ele cuida, Ele conhece os seus filhos, Ele conhece. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor e ter essa fé, né, como
né, essa fé, como esse homem, desse conhecimento, de conhecer a autoridade, conhecer o poder, saber que apenas uma palavra dele basta, né? Ou muitas vezes que também nós